2 João, versículo 9 da palavra de Deus diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o salta tem parte na sua mais obras. Amém? Voltamos assento, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Acabamos de mencionar aqui, irmãos, o texto da palavra mencionada no livro de 2 João, sendo aquele mesmo João que acompanhou Jesus, sendo aquele mesmo João a qual ele foi lançado dentro de uma caldeira, dentro de um tacho de azeite fervendo, e não morreu, sendo aquele João a qual foi levado para a ilha de Pátimo e ficou lá, e Deus se revelou para ele no livro do Apocalipse, sendo o mesmo João então escrevendo aqui algo importante para nós, aleluia, perseverar, para nós praticar, para nós obedecer, para nós ter dentro de nós, que é a preciosa doutrina de Cristo para nós. Aleluia. A doutrina não é simplesmente algo assustador na nossa vida. A doutrina que a Bíblia nos ensina é um conjunto de ensinamento da palavra de Deus. É um conjunto de ensinamento. Se nós pegar o livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 42, a Bíblia vai dizer que muitos maravilharam da doutrina dos apóstolos. A doutrina apostólica, como é conhecida, é aquele conjunto de palavras de ensino trazido para a igreja do Senhor. Aleluia. Nós temos essa doutrina dentro de nós. Nós temos essa doutrina pura, essa doutrina verdadeira, que é os seus ensinos, que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos guia pelos seus ensinos da sua doutrina. Então, se nós estiver na doutrina, se nós estiver no ensino, se nós estiver na palavra, não tem como nós ser enganado. Se nós estiver na doutrina verdadeira de Cristo, nos ensinamentos verdadeiros de Cristo, nós não seremos corrompidos, nós não seremos destruídos, nós não seremos enganados. Aleluia. A Bíblia aqui fala sobre o corrompimento da doutrina, aqueles que corrompem, aqueles que não obedecem, aqueles que não praticam, aqueles que não fazem, aleluia, a obediência. Todo aquele que prevarica, aleluia, e não perseverar na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, um prevaricador é uma pessoa que não obedece, é uma pessoa que não cumpre uma ordenância, aleluia, da sua fé. É uma pessoa que não cumpre uns mandamentos, que não cumpre a obediência, aleluia, se desfaz daquilo que é para ser feito. Isso é um prevaricador, que se desfaz daqueles preceitos verdadeiros, aleluia. Esse não tem Cristo, aleluia, não, esse não tem, aleluia, que persevera na doutrina, não tem Deus. Uma pessoa que não obedece, que não pratica o ato da verdade, que não pratica o ato da palavra de Deus,
que não tem a palavra de Deus, que não tem os princípios dos ensinamentos verdadeiros de Cristo, ele é um prevaricador, é uma pessoa que não obedece, é uma pessoa que não cumpre o que é para ser cumprido. Se nós temos na igreja, e se nós temos, irmãos, uma ordenância para nós obedecer a doutrina, para nós obedecer a palavra, não tem a forma de nós distorcer a palavra de Deus, não tem como nós distorcer, irmãos, a verdade da palavra de Deus que nos salva. Não tem como nós não obedecer a palavra verdadeira, salvadora, que Cristo nos orientou e nos deu. Aleluia! Não tem como nós não cumprir aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Aleluia! Aleluia! Quem está entendendo diz amém. Se está escrito para nós perseverar, se está escrito para nós ler e nós obedecer, então nós temos que obedecer e nós temos que ler, para nós poder ter a Cristo na nossa vida. Aleluia. Um prevaricador não tem a Deus, não tem doutrina, não tem a palavra e não tem a Deus, pelo fato de ele distorcer a palavra. E quando uma pessoa, um ministro, distorcer a palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, ele se torna um falso profeta. Ele já se torna um falso profeta. Um falso profeta, para ser visto, só basta nós analisar a forma que ele prega. Se ele distorcer a palavra de Deus, é um falso profeta. Aleluia! Não tem a Deus. Não tem como nós estar ao lado de uma pessoa que não cumpre a palavra de Deus. Não tem como nós estar ao lado de uma pessoa, ou nós estar ouvindo uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, que não obedece a palavra, que não cumpre a palavra. Aleluia, que distorce aquilo que é verdade, que tira fora aquilo que é a verdade, né? Aleluia. Não tem como nós estar ouvindo uma palavra do ministro que não tem a doutrina, que não tem a palavra, que não tem a verdade, mesmo tendo a verdade, mesmo tendo a doutrina, mas eles não anunciam a doutrina verdadeira, não anunciam a palavra verdadeira. A doutrina verdadeira de Cristo, a palavra verdadeira de Cristo é aquela palavra que combate o pecado. A doutrina verdadeira de Cristo é aquela que combate o pecado, é aquela que joga por terra as obras do pecado. O ensinamento de Cristo que nos ensina a doutrina verdadeira é aquela que nos salva, é a palavra que nos salva, que vai contra o pecado. Aleluia. Agora, se tem doutrina, muitos dizem que tem doutrina e não combate o pecado, isso não é uma doutrina verdadeira, e esse não tem Deus. Aleluia, como diz a Bíblia, esse não tem Deus. Quem perseverar na doutrina, esse tem tanto pai como filho, né? Aquele que não perseverar no ensinamento verdadeiro, não tem Deus. O Senhor não engana ninguém. O Senhor não leva a pessoa ao engano de ninguém. A palavra está aqui, aleluia, claramente dizendo para nós: são pessoas prevaricadores, que diz ter doutrina e não tem, mas distorcem o que está aqui. São prevaricadores, que não combatem o pecado. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela tem que nos salvar. A palavra de Deus, ela tem que nos libertar. Agora, se muitos pregam, aleluia, se muitos pregam, aleluia, a palavra, mas prego de um jeito que a palavra não faz um efeito para mudar, para transformar, para agir, não é a palavra, não é o evangelho de Cristo.
porque o Evangelho verdadeiro que Deus nos dá, Ele nos liberta, tira nós do pecado, transforma nós, faz nós um vaso de valor e faz um homem honrado por Deus. A palavra verdadeira, a forma da doutrina que vem até a nós, é aquela doutrina que nos transforma, é aquela palavra que nos muda, é aquela palavra que nos transforma por dentro, que nos liberta por dentro, que quebra as correntes do diabo, aleluia, que quebra o pecado que habita dentro de nós. Essa é a forma da doutrina, da palavra. Apóstolo Paulo, ele aconselha, irmãos, a Timóteo, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4 e 16, Paulo diz a Timóteo da seguinte maneira: tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, aleluia, porque, aleluia, salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem, e o que salva é a palavra do Senhor, o que salva é a verdade da palavra de Deus, o que salva na nossa vida é o Evangelho verdadeiro. Então nós temos que ter cuidado da palavra de Deus, da palavra transformadora, aleluia. Não tenha Deus, quem não está na verdade não tenha Deus. Quem não está por dentro da verdade não tenha Deus. E se distorce a verdade é um prevaricador, aleluia. Mas aquele que persevera na doutrina, esse tem, na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Tem tanto pai como filho. Se nós perseverar nessa palavra, nessa verdade, nós temos o pai e também nós temos o filho na nossa vida, aleluia. Mas tem que estar pelo preceito da palavra de Cristo, da palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, no mesmo contexto da palavra, no livro de 1 João, no capítulo 2 e no versículo 23. Qualquer que negar o filho também não tem o pai, e aquele que confessar o filho tem também o pai, aleluia, graças a Deus. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Está aqui a palavra de Deus. O fato de nós negar o Filho é o fato de nós distorcer a verdade, não praticar a verdade que o Senhor nos ordenou aqui. E se alguém vier aqui convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Tu vai saudar uma pessoa que tenha má obra? Tu vai receber uma pessoa que tem um mau testemunho? Tu vai aceitar uma pessoa que não tem uma palavra verdadeira e tem uma obra má? Tu vai saudar essa pessoa? Tu vai receber em sua casa, né? Não tem como um justo estar no mesmo alinhamento que uma pessoa injusta. Não tem como uma pessoa pura estar no mesmo alinhamento de uma pessoa impura. Não tem. E a Bíblia diz claramente aqui: nem tampouco saudeis, aleluia, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o sauda tem parte da sua má obra. Se nós sabermos se a pessoa é uma pessoa injusta, que não é fiel,
Uma pessoa que se diz ser cristão e não pratica a retidão de Cristo, que não pratica a palavra, que não é obediente a Deus, que não está nos princípios da palavra do Senhor, não tem como nós saudar. Se nós saudar, nós estamos fazendo parte da mesma má obra, nós estamos concordando. Não, se nós somos cristãos, se nós queremos morar no céu, nós temos que demonstrar a diferença na nossa vida. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter uma boa obra dentro de nós. Nós temos que demonstrar que nós temos Cristo na nossa vida. Aleluia. E nós temos que ouvir essa palavra que é dada, essa palavra a qual foi dada a mim, foi dada a você. Essa palavra não é do pastor, essa palavra não é de ninguém, essa palavra é do próprio Jesus Cristo. Essa palavra é o próprio Senhor falando conosco. Aleluia, que nós temos que ter a palavra de Cristo, que nós temos que receber a verdadeira palavra na nossa vida. Nós temos que praticar a palavra verdadeira. Se nós sermos verdadeiros, se nós recebemos a palavra verdadeira, então nós temos que praticar a verdade, né? Se nós recebemos a verdade que nos libertou, nós temos que praticar a verdade. Temos que estar na verdade da palavra do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é poderosa. João capítulo 12, versículo 48, diz assim, o próprio Jesus falando: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa: ou há de julgar no último dia. Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento, o que hei dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, ou com meu Pai me tenho dito. Ou seja, aleluia, a palavra é esta, a verdade é esta, e a palavra há de julgar no último dia, né? Jesus não fala dele mesmo, Jesus fala ordenado pelo o Pai. Aleluia, graças a Deus. Então a palavra é esta, a doutrina verdadeira é essa. Se não tem a verdade, não tem a Cristo. Se não tem a verdade, não tem o Pai. Mas aquele que tem a verdade dentro de si, que tem a palavra verdadeira, que liberta, que transforma, que leva à santidade, esse tem tanto o Pai como o Filho também. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra é essa então, irmãos. Aleluia, nós temos que praticar essa verdade, essa doutrina que salva, a doutrina que combate o pecado. O pecado não é só no vestimento não, irmãos. Aprenda algo aqui nessa noite. O pecado não é só na veste, o pecado não é só na roupa, o pecado é nas nossas atitudes que nós praticamos lá fora. O pecado é o ato que nós fizemos lá fora. Aleluia, graças a Deus. Então isso é fora da palavra, e nós temos que estar por dentro da palavra, né? Nós temos que ser libertados do pecado, temos que ser libertados de tudo quanto é erro que nos atrai. Então por isso que nós temos que ter o mandamento, nós temos que ter a palavra que nos transforma, a palavra que nos ensina, a palavra que nos, aleluia, que nos guia, aleluia, né? Apóstolo Paulo falou uma palavra da seguinte maneira, né? Aleluia, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Aquele que prega o evangelho de Cristo, que viva do evangelho. Viver do evangelho não é ser uma pessoa assalariada pela igreja, irmão. Viver do evangelho não é um pastor assalariado. Viver do evangelho é nós viver o que a gente prega por dentro da palavra de Deus.
é nós estar na palavra de Deus, é nós praticar esse mandamento da palavra de Deus, é nós praticar isto para nós ter a vida eterna. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, a Bíblia vai dizer que, enfim, aleluia, que todo homem teme a Deus, porque o mandamento é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É isso, é o principal na nossa vida, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, guardar a verdade, guardar dentro de nós a verdade, temer a Deus, ter o temor de Deus naquilo que vai fazer, ter o temor de Deus naquilo que vai praticar, aleluia, e guardar os seus mandamentos. É isso que o Senhor quer de nós, nada mais, é nós ser obediente à sua palavra, e nós não distorcer a verdade da palavra de Deus. Amém? Bate palma, dá glória a Deus.